A gente recebe hoje Zeina Latif, consultora econômica, para trazer a visão importante dela sobre pautas, factuais aí do dia. Não poderia ser no melhor dia, viu, Zeina? Muito obrigada pela sua presença hoje. Prazer estar com vocês. Bom dia. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, entender a sua avaliação, como que você vê todas essas alterações que foram colocadas aí ao texto do arcabouço fiscal, se esses gatilhos, colocados agora no texto são suficientes para conseguir segurar o aumento das despesas. Olha, mais ou menos. É claro que ter esses gatilhos foi um avanço em relação à proposta do Ministério da Fazenda, em que pese o fato de ter deixado de lado o ajuste do salário mínimo. Então, dos gatilhos é muito mais a questão do funcionalismo. Então, o salário mínimo, que é um importante indexador de despesas, boa parte de despesas ali é indexada pelo mínimo, então fica fora. Então, é claro que isso tira poder, tira graus de liberdade, vamos dizer assim, para ajuste das contas públicas. Mas não deixa de ser um avanço. O modelo, quer dizer, proposto agora, ele embute aumento das despesas como proporção do PIB. A gente já teve, em função da PEC de transição, esse aumento para 2023, 6% acima da inflação, e já estabelece para o ano que vem 2,5% acima da inflação. E também mecanismos que ajudam a aliviar um pouco o quadro em 2025. Então, de qualquer forma, quer dizer, em que pese aí algum avanço nessa questão de contingenciamento, de fato a gente tem uma trajetória de aumento das despesas e que volta, portanto, reafirma-se o ponto da necessidade de aumento da arrecadação para que sejam cumpridos os compromissos de resultado primário compatíveis, como é colocado na lei, com a estabilização da dívida. Pessoalmente, eu acho a regra muito complexa, acho de difícil execução. O fato de depender de aumento da arrecadação gera uma incerteza, quer dizer, a ideia de sinalização de um compromisso de disciplina fiscal, ele é mais frágil, porque depende muito, depende de muitas variáveis. Então, assim, aquela ideia de previsibilidade do regime fiscal, previsibilidade da trajetória da despesa, da dívida, sem dúvida, quer dizer, isso não é algo que essa proposta agora, essa proposta do relator não resolve, é claro que não, nem havia expectativa. Então, mas enfim, acho que que pese alguns avanços, é de difícil implementação, na minha opinião. Oi, Zeina, bom dia. Felipe Nascimento falando aqui, prazer falar contigo. Você comentou a respeito da falta de possibilidade de ser executado, esse projeto do arcabouço fiscal, principalmente pelo fato... de difícil execução. De difícil execução, justamente pelo fato de aumentar a arrecadação. Hoje, mais cedo, o próprio relator falou que a Receita Federal enviou algumas possibilidades, tudo detalhado, com fonte, com prazo, que o Ministério da Fazenda espera arrecadar 120 bilhões de reais com algumas medidas que já foram anunciadas. Na sua visão, essa difícil execução é porque ainda não tem uma proposta muito clara de onde vai vir esses recursos? Porque a gente ouve muito dizer, vai mudar o imposto aqui, vai ter uma arrecadação extraordinária ali, algo que não está muito concreto, não está muito palpável e também não está muito explícito de onde que vai vir. Algumas propostas muito soltas, inclusive. Você acredita que seja por isso, que se tiver uma previsibilidade ou se tiver uma apresentação um pouco mais fácil, de fácil entendimento, isso pode mudar um pouco essa percepção? Olha, tem um ponto que joga a favor do governo, que é a possibilidade de mais ganhos ali para a União nas decisões do Supremo Federal. A gente já teve decisão recente, é possível que outras medidas venham e ajudem. Agora, de qualquer forma, você tem ali um grau de incerteza, porque tudo que depende de Congresso são negociações que não são fáceis.
né? Não é a primeira vez, ainda que meritório, muitas vezes, você resolver eliminar algumas renúncias tributárias, que muitas vezes são injustas, é claro que entra numa esfera da política que são agendas difíceis. A gente viu, por exemplo, nessa discussão da taxação de recursos no exterior, a própria reação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que ele falou, puxa vida, mandou isso via MP, tinha que ter sido um projeto de lei, tinha que ter conversado antes com o Congresso, não poderia ter mandado uma matéria dessa sem antes conversar com o Congresso. Então, isso porque, né, até tem mérito essa decisão do governo. Então, mostra que tudo que é ligado ao aumento de receita gera por si só, né, um ajuste ligado nessa linha gera por si só muitas incertezas. A outra questão de ordem macroeconômica, vamos dizer assim, é que ajustes fiscais em cima de arrecadação, claro que eles não são o melhor desenho, né, do ponto de vista de eficácia da medida, tanto para impactar menos o crescimento, prejudicar menos o crescimento, do ponto de vista também da dinâmica inflacionária. Então é isso, é o que temos para hoje, né? Essa discussão de agendas para conter o crescimento, eu nem digo cortar, é conter o crescimento de gastos como proporção do PIB, não é a agenda do atual governo. De novo, citando o presidente da Câmara, ele colocou, olha, tem aqui a proposta de reforma administrativa, mas aparentemente não é interesse do governo. Então, dado que a agenda do governo não é de contenção de gastos, crescimento de gastos obrigatórios, e sim de ampliar, né, usando a expressão do ministro, ampliar a base tributária, isso tem resultados macroeconômicos diferentes. Um ponto que nessa questão é fazer a ponte disso com o crescimento, um temor meu, quer dizer, fala-se tanto de juros, mas assim, essa incerteza em relação ao comportamento da carga tributária nos diferentes setores é um fator que pode atrapalhar decisões de investimento na economia. Então, fico preocupada e, finalmente, também fico preocupada com o contexto de discussão de reforma tributária. Então, a gente está gastando uma energia enorme para discutir um arcabouço fiscal que tem implicações na carga tributária e eu temo que isso atrapalhe por todas essas razões, pelo timing dessa discussão e por mexer na questão tributária, atrapalhe a discussão da reforma tributária, nesse contexto em que o setor produtivo tem receio de aumento da carga tributária. Exato, ponto importante, Zaina, até entrando um pouco mais, né, nesta questão da reforma tributária, queria entender um pouco da sua visão também em relação a essa discussão, né? Muita gente defende ali uma divisão, vamos dizer assim, um fatiamento da reforma tributária para que ela seja aprovada, o mais fácil de ser discutida, o quanto é importante, trazendo aí justamente essa arrecadação, uma melhora da arrecadação, que é o que o próprio arcabouço precisa aí para ser, na verdade, conseguir estabilizar a dívida, enfim, no correr, né, trazendo mais arrecadação, no correr o risco aí de não conseguir fazer o cumprimento destas metas. Por outro lado, há muitos também especialistas que acreditam que um fatiamento seria pior, porque aí não conseguiríamos avançar, né, de uma forma real com a reforma como um todo. Em primeiro lugar, queria entender também, já que você tocou nesse tema, um pouco da sua visão, né, de como você acredita que deve, né, ser a melhor forma de se levar esse assunto adiante. Olha, do ponto de vista técnico, quer dizer, o que está, a própria recomendação de especialistas lá fora é que o ideal seria que fosse, né, nessa questão dos impostos sobre consumo, é que seja o mais simples possível, quer dizer, realmente preservar a ideia de ainda que tenham etapas diferentes para acomodação ali dos impostos, mas que é algo que está previsto na PEC 45, mas enfim, que seja de fato de unificação desses 5 impostos indiretos, evitando o modelo do IVA dual, né? Os benefícios de ter um IVA dual, eles não são relevantes à luz do benefício que é de ter a maior simplificação possível, né?
ainda que tenha, né, pela proposta da PEC 45, num primeiro momento você faz a extinção dos impostos federais e depois vai fazendo o desmonte ao longo dos anos do ICMS e do ISS. Mas, enfim, isso aí é uma tecnicalidade, né? Mas no final você ter, de fato, um imposto só, né? Um imposto sobre o valor agregado. Esse é o desenho ideal do ponto de vista de simplificação, do ponto de vista de garantir que contribuir, né? Não digo garantir, mas que você tenha tratamento isonômico entre os setores. Então, seria o caminho mais ideal. Aqui não tem, obviamente, né, a discussão sobre o aumento da carga tributária. Todo o compromisso é de calibrar a alíquota de forma a não gerar aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária é uma outra agenda, né, que, no caso, benefícios de algumas renúncias tributárias que está sendo discutido pelo Ministério. Então, são agendas que têm o mesmo objetivo do ponto de vista de arrecadação. Claro que a reforma do IVA, ela trazendo melhor alocação de recursos, redução de ineficiências, eliminação de alguns gastos, toda a burocracia, claro que isso ajuda no crescimento e lá na frente pode ajudar na arrecadação, mas não é o seu objetivo imediato. Certo. Zeina, eu queria puxar um aspecto, né, em relação ao arcabouço ainda, mesmo que a gente tenha ido um pouquinho para a reforma tributária, mas eu queria entender uma parte que tem preocupado, eu vi algumas repercussões de economistas preocupados com a possibilidade do salário mínimo ficar de fora desse limite, né, proposto pelo arcabouço fiscal, dizendo que justamente essa possibilidade de um aumento real do salário mínimo, da exclusão dele do arcabouço, pode trazer uma reação em cadeia, né, um efeito cascata em vários outros gastos, e aí sim também ajudar nessa dificuldade de execução do arcabouço e elevar, obviamente, cada vez mais a dívida pública. Como que você interpreta essa possibilidade, já que foi um pedido, né, ou pelo menos articulação feita pelo próprio presidente Lula, né, e se ele queria muita coisa que ficasse de fora, conseguiu o salário mínimo pelo menos, mas isso acaba impactando em cadeia vários outros gastos do país. Como que você avalia essa situação e, claro, né, se tem uma percepção de quanto isso poderia impactar, já que na última discussão de aumento do salário mínimo, aqueles R$18 já acabou trazendo uma consequência bastante grande para o gasto público? Olha, não ter o salário mínimo na conta do contingenciamento, né, dificulta muito o trabalho do Ministério da Fazenda. Porque o que significa? Toda vez que a gente tiver uma política mais ambiciosa de correção, e aqui está se colocando a correção pelo PIB, pela inflação passada, está se falando em recuperar essa fórmula lá de trás, apesar de todo o debate indicar que não seria uma boa ideia fazer isso, mas enfim, o fato é que se você tem uma despesa que cresce num ritmo mais acelerado, você vai ter que compensar com outras crescendo menos. Então, obviamente que isso dificulta muito o trabalho do Ministério da Fazenda. Claro que a realidade ela se impõe. Se chega numa situação crítica, talvez até o próprio presidente reavalie essa regra. Mas, enfim, mais um fator de indefinição, né? Mais um fator de incerteza em relação a o que vai ser a trajetória das despesas como proporção de PIB e da dívida, né? O arcabouço, em princípio, uma observação importante, apesar de estar fora da regra de contingenciamento, está dentro do gasto primário, né? Então, quer dizer, reforçando, quer dizer, se você tem uma despesa que cresce muito, você vai ter que compensar com outras crescendo menos. E num orçamento que já é bastante engessado, né? O arcabouço proposto e agora também mantido pelo relator, quer dizer, a LDO ela vai colocar
as metas de primário, os compromissos, não chega a ser uma meta, mas compromissos de resultado primário, compatíveis, supostamente compatíveis com a estabilização da dívida, mas o que a gente observa, quer dizer, a cada ano isso também pode ser mudado. Então, assim, não é um aspecto ou outro. Quando a gente olha vários aspectos do arcabouço, na minha visão, não dá essa previsibilidade que seria o ideal, né, em relação às contas públicas, que seria um fator importante até para a gestão da política monetária, enfim. Mas né, de qualquer forma, tem alguns avanços, né, que estão sendo colocados. Uhum. Zaina, só uma última dúvida da minha parte é que você comentou a respeito dessa trajetória da dívida e a gente tem essa proposta de que vai zerar o déficit no ano que vem e vai começar a ter superávit a partir de 2025, né? Justamente com todos esses ajustes feitos e trazidos com o arcabouço fiscal, reforma tributária, enfim. Você vê essa possibilidade como viável diante dos dados que temos em mãos, né? Claro que tudo pode mudar e muitas propostas ainda podem aparecer ao longo do caminho, mas olhando para a proposta do arcabouço fiscal, olhando para a possibilidade que temos da reforma tributária do jeito que ela está, pelo menos colocada por enquanto, é possível, é factível essa possibilidade de termos já um superávit em 2025 e zerar no ano que vem o déficit? Eu acho que essa probabilidade ainda é remota, na minha visão. De novo, já está colocando para o ano que vem que garantido o crescimento de 2,5% da despesa acima da inflação. Isso significa, né, reforça-se aquela colocação do próprio Ministério, que você tem que ter um ganho de arrecadação na casa de 150 bi, 120 bi, enfim. E difícil chegar nesse número facilmente, né? Porque vai depender, ainda em que pese essa ajuda das decisões do Supremo, esse potencial de ajuda do Supremo, pode ter muita judicialização ainda e tem a necessidade de aprovação de medidas no Congresso. Então, eu acho que talvez o governo acabe tendo que reavaliar essas metas. Né? Talvez, na minha visão, o mais provável é que elas sejam menos ambiciosas. Um ponto importante para colocar pode concluir, fica à vontade. Quando a gente fala dessa definição dessas metas de primário, que sejam compatíveis com estabilização da dívida como proporção do PIB, vale lembrar que também as hipóteses de trabalho do Ministério da Fazenda eram bastante otimistas. Né? Então, não é que você fala assim, tem só uma trajetória, todo mundo tem, né, hipóteses parecidas. Não, tinha ali embutido o crescimento do PIB, comportamento da inflação, o que a gente chama do deflator do PIB, otimistas. Né? Então, eu acho que continua esse problema de dificuldade, né? Falta uma consistência interna nessa meta, né, nesse arcabouço. Ô Zaina, um outro ponto, né, até queria entender um pouco da sua opinião. Tenho ouvido muitos especialistas falando em relação a essa qualidade do gasto, né? Bom, o objetivo do arcabouço a gente sabe que é ter ali uma sobra de caixa para ser destinada a investimento. Saindo um pouco da discussão técnica, olhando um pouco mais agora para a gestão desse dinheiro público, eu queria entender a sua análise quando a gente fala, por exemplo, em ter, né, dinheiro em caixa ali para investimentos. Muita gente fala, não se basta, né, ter ali, tem que saber a qualidade exatamente do quanto isso pode ser voltado, né? Aumentar a produção, realmente a gente ter uma qualidade melhor em vários setores da nossa economia com esses investimentos. Não simplesmente ter o dinheiro em caixa para investir, mas que não seja algo ali que vá realmente trazer no médio prazo algum benefício. Eu queria entender da sua visão, como que você avalia em geral, né, se o governo tem históricos de fazer bons investimentos, se você acredita exatamente que é preciso olhar, né, não só para os investimentos, mas para os gastos, nesse sentido, né, não só em ele existir, mas se ele está sendo bem aplicado, se ele está sendo, aí vai ter bons retornos. Bom, essa é uma discussão que felizmente tem crescido no país.
nós temos agora essa secretaria especial dentro do Ministério do Planejamento para fazer a avaliação de política pública. Antes disso, já tem um núcleo, né, de pesquisa, né, dentro do governo para fazer a avaliação. Então, felizmente, apesar de estarmos muito atrasados em relação à experiência mundial, pelo menos tem avanços importantes que começaram, na verdade, ali ainda com o Joaquim Levy, quando foi ministro no segundo mandato da presidente Dilma, quando encomendou estudo do Banco Mundial para avaliação de algumas políticas públicas do Brasil, a avaliação do gasto, da qualidade do gasto público. Então, aquela semente foi colocada lá atrás. De novo, atrasado em relação à experiência mundial, a países da OCDE, mas isso foi num crescendo, a gente viu avanços muito importantes no governo Temer, enfim. O ponto é que, entre essas iniciativas que são muito importantes a ter coisas mais concretas, realmente a distância é muito grande. Você tocou especificamente na questão de investimento público, na intuição das pessoas, o Estado precisa gastar, investir. Olha, depende, né? Quando a gente olha a qualidade do investimento do governo, ela é muito baixa, né? A gente tem muitas vezes obras de grande porte e que não tem um debate, uma avaliação que a gente chama ex ante ou estudo de alternativas. Vou dar um exemplo simples, por exemplo, a transposição do São Francisco. É uma obra grande, né, passou por vários governos, ela tem um custo. Ela teve um custo bastante elevado, tem um custo para sua manutenção também, que é muito grande, né, para garantir aí o fluxo de água, quer dizer, cuidar do rio, né? Isso foi não foi considerado. Quer dizer, o que o mundo faz em situações como essa? O que tem de experiência mundial? Será que esse era o melhor projeto? Será que foi uma decisão, de fato, bem amparada tecnicamente? Então, assim, a gente tem problemas sérios de governança ou de falta de governança no investimento do setor público, né? Sem estudos de impacto, sem estudo de alternativas, sem pensar no day after, quer dizer, e como é que vai ser a manutenção desse investimento que foi feito, né, o operacional, né, fala-se do CAPEX, esquece do OPEX. Então, tem muito avanço para se fazer nessa questão da governança. Então, essa ideia de garantir, e isso, né, está no arcabouço, garantir ali um mínimo de gastos com investimento, eu acho que se isso não vem casado com, de fato, uma avaliação das políticas públicas, ex ante, ex post, enfim, eu fico muito cética em relação à contribuição disso efetivamente para o crescimento econômico. Veja que na literatura mundial não é óbvio, principalmente pensando em países emergentes, essa tradução entre investimento público trazendo maior crescimento potencial e investimento privado. Essa ponte, né, essa ligação entre investimento público e crescimento da economia, ela é menos óbvia do que as pessoas pensam. Então, acho que tem um avanço muito forte. Fico preocupada porque eu não vejo no governo essa discussão de fato no dia a dia. A gente tem visto sinalizações e anúncios de novas políticas, como agora do carro popular, e eu sinto falta de ter tido a chancela do Ministério do Planejamento falando, olha, a gente estudou aqui e está passando pelo nosso crivo, né? Então, eu temo que isso fique muito mais no discurso do que, de fato, algo inserido no governo, né? Seria muito importante que qualquer política pública passasse pelo crivo desses estudos. E eu não estou vendo algo de fato muito concreto. Agora, isso não quer dizer que nada que a gente faz está errado. Quer dizer, temos alguns desenhos que, na medida do possível, tem, claro, correções, né? Mas a gente teve avanços na saúde do país, graças ao SUS. Tem muita coisa para melhorar? Sim, tem muita coisa para melhorar. Mas assim, nós temos exemplos, e o caso da saúde pública tem algumas boas evidências de que tem acertos também. Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do investimento, a gente teria que melhorar muito do ponto de vista de governança.
O que vai ser feito, por que vai ser feito, qual o benefício concreto, quais as alternativas. Pontos importantes, né? Fundamentais. Sim. Zeina, só uma última, agora não minha, mas do pessoal que está comentando aqui no nosso chat. Está todo mundo querendo entender um pouco a respeito de uma decisão de política monetária, principalmente com a apresentação do arcabouço fiscal, porque o presidente do Banco Central tem falado, né, sobre como que vai sair do Congresso para poder tomar uma decisão. A gente tem visto alguns dados, né, de emprego, dados de inflação, dados fiscais também. Como que está a sua percepção sobre a possibilidade já de uma redução de taxa de juros? Acha que pode cair já nesse ano ou, dado as informações que temos disponíveis, só no ano que vem? Não, eu acho que sim, cai esse ano. Um fator que... Bom, primeiro uma observação em relação ao impacto do arcabouço na decisão do Banco Central. Idealmente, primeiro colocar o mundo ideal para depois fazer o ponto aqui. Idealmente, seria óbvio que o arcabouço traz uma previsibilidade tal que permitisse o Banco Central, né, gerasse uma melhora significativa das expectativas inflacionárias, ou seja, os agentes econômicos veem uma previsibilidade grande da política fiscal e veem isso como uma âncora importante e, obviamente, isso faz as expectativas inflacionárias de longo prazo caírem. Esse seria o ideal. A gente sabe que não vai acontecer isso, não tem essa previsibilidade toda, fica a dúvida em relação ao que vai ser a possibilidade de aumento da carga tributária e, consequentemente, da dinâmica da dívida como proporção do PIB. Então, pronto, não vai ter tudo isso. Tem alguma coisa, o próprio presidente do Banco Central fala, eliminamos o risco de cauda. O que ele quer dizer com isso? Eliminamos cenários extremos de descontrole fiscal. Claro que isso é importante, mas, convenhamos, é muito pouco, né? Convenhamos que para quem tinha uma regra do teto isso é muito pouco, mas tudo bem, elimina risco externo, mas não está longe de ser o mundo ideal. Então, dizer que, olha, tem o arcabouço, isso já por si só é um grande gatilho, seria se gerasse esse benefício das expectativas inflacionárias. Agora, as expectativas inflacionárias, pensando longo prazo, que tem sido a dor de cabeça do Banco Central, elas têm sofrido com a sinalização, quer dizer, elas mudaram de patamar, ficaram por um bom tempo em linha com uma meta de 3% e foram para 4%. É nítido que o mercado, ou os analistas, incorporaram em suas expectativas um aumento da meta, né? Então, pessoalmente, eu acho que a meta vai acabar sendo elevada, né? Isso não significa juros mais baixos, né? No longo prazo você não tem essa ajuda, né? Mas pode ser que isso ajude a antecipar o corte de juros. Então, o ponto final dos juros não vai ser tão baixo quanto se gostaria, mas talvez o arcabouço, com essas amarras um pouco mais fortes, mais uma possível alteração da meta, eu acho que isso antecipa a trajetória de corte de juros. Maravilha. Zeina, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Estamos sempre de portas abertas. Foi um prazer. Um abraço. Até mais. Obrigada.